O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. A rádio deu-nos vozes. Não, corta, vamos repetir. A rádio dá-nos vozes. Ok, take 2. A rádio dá-nos vozes. Opiniões, gostos, histórias. Mas o espaço da rádio é limitado. O espectro é curto, a tecnologia é cara. Depois surgiu a internet. A tecnologia massificou-se. E os consumidores viraram produtores. Olá, bem-vindos ao Mudo Podcast. O meu nome é Catarina Garcia. Clandestino. Que horas são isto? Ui, só mais um episódio e vou-me deitar. Boa noite. Obrigado eu por terem pensado em mim para estar aqui no Sporting 360. 360. Sou um bocado velho. Desculpa. Hello pessoal, o meu nome é João André e bem-vindos a mais um episódio do Cine Metal e esta é, não mais não menos do que a 7ª tentativa que eu estou a ter para gravar este episódio. Mentira da moda! Samba! É samba, é! Nunca tinha acontecido na história do mundo pessoas mentirem-se a si próprias por opção. Até chegar ao Netflix. Este é o Poder Público, mas é também o Repórter 360. Hoje, o Jornal Público junta-se a 6 estudantes de jornalismo, a 6 vozes que encontraram na internet um espaço para falarem para o mundo. Eu sou Francisco Cezinando. Joana Faustino. Eu sou a Inês Martins. Duarte Ferreira. Eu sou a Daniela Ferreira. Nuno Viegas. São membros da ESC-FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social, e foi com eles que preparei este episódio. Hoje vamos dar voz a quem viu na internet o espaço que precisava para chegar às pessoas. Viva! Bem-vindos! A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Bem, parece que chegámos mesmo à hora certa. Inês, esse trocadilho não funciona se as pessoas não souberem daquilo que estamos a falar. Já tiveste piadas melhores, mas valeu a pena o esforço. Pronto, tens razão. Queres ser tu a explicar, Francisco? Sim. Então, quando tivemos a ideia para esta reportagem, o Ruben disse-nos que existia um podcast sobre relógios, que se chama A Hora Certa. E nós pensámos, um podcast sobre relógios? Quem é que se lembrou de fazer isso? O Lourenço lembrou-se. O Lourenço Salgueiro é o locutor da Hora Certa e nós quisemos conversar com ele sobre esta ideia. O Lourenço chegou às 11h22 da manhã ao estúdio da ESC-FM. Não é uma hora certa, mas não são as horas e os números que lhe importam. São os relógios, os modelos, os mecanismos e as histórias. O gosto por relógios é uma coisa que eu tenho já desde bastante pequeno. O meu pai foi quem introduziu os relógios a mim e aos meus irmãos, quando nós éramos mais novos, sempre gostou de relógios. E de uma forma ou outra têm sido sempre presentes na minha vida. Este interesse assim mais intenso e mais focado, na realidade só começou há uns anos atrás. Começas a ficar um bocado mais adulto, a ter outro tipo de perspicácia e também de interesse e de, eventualmente neste caso, poder de compra para poderes entrar mais dentro desse teu hobby e interesse. Eu pessoalmente gosto de relógios, tenho alguns. A mim só me interessa mesmo saber as horas, ou às vezes também fica bem com a roupa. Mas a hora certa não é para pessoas como eu. Eu gosto de usar um relógio pequeno, que eu não sinta muito no pulso. Pois. E a dificuldade que eu tinha era precisamente essa, ou seja, tanto o offshore aqui no Royal Oak como os cronógrafos do Nautilus são modelos já para 42mm, Exato. no Mas caso com mais espessuras exato, muito elevadas, e portanto para mim não é o tipo de relógio que eu acho piada. Embora agora eles tenham começado a lançar, por exemplo, o calendário perpétuo do Nautilus tem a caixa exatamente do mesmo tamanho. Sim. Mas se calhar uma das características mais especiais deste modelo é o fundo.
Exato. Há realmente quem queira perceber mais sobre relógios. O Lourenço foi o primeiro em Portugal a fazer um podcast a pensar na comunidade que gosta e coleciona relógios. Isto é, de facto, um nicho. Okay? Vamos lá ver. Mundialmente falando, o interesse de relógios há de ser uma coisa pequena. Ao reduzirmos a escala em Portugal, ainda menor será. E apesar de tudo, a malta que gosta de relógios e que depois quer falar ou quer discutir abertamente ou ter paciência para tal, ainda menor será. Portanto, isto é de facto um nicho. E eu, quando iniciei tanto o fórum como o podcast, as minhas ambições não eram ser iguais ao que está lá fora, porque é impossível. Mas vamos voltar atrás no tempo. Ainda antes de este podcast ser um projeto, o Lourenço já tinha criado um fórum online sobre relógios. Exatamente, Inês. Falamos do único fórum online sobre o mundo da relojaria em Portugal. Eu, 3 anos atrás, criei um fórum para discutir relógios e relojaria em Portugal. O fórum chama-se fórum1010.pt e é uma comunidade online, ok? As pessoas criam tópicos de perguntas, interesse, divulgação, partilha de informação, etc., fotografias. Espaço aberto a todos, basta só registar-se e fazer parte e interagir. O 1010 foi a pilha que pôs a hora certa a funcionar. Para os amantes de relógios, conversar sobre o bisel, a caixa, a coroa e a complicação, ao mesmo tempo que vem o tempo passar, é juntar o útil ao agradável. Sim, admito, fui ao Google buscar os nomes. A hora certa é mesmo uma conversa. Mas não se fala só dos aspectos técnicos do relógio. Se quisermos ser poéticos, pode dizer-se mesmo que cada relógio tem uma história. Eu não faço entrevistas, eu não sou jornalista, não sou entrevistador profissional. Eu faço uma conversa entre duas pessoas que têm o mesmo interesse. Pronto. Eu falo posso falar tanto de coisas muito específicas e um bocado nerd, não é? Ou seja, detalhes e modelos e etc., como também posso falar coisas mais gerais que talvez as pessoas se identifiquem mais, com histórias, com ligações emocionais aos relógios, que acontece muito. Já entrevistei colecionadores de uma marca só, por exemplo, que sabem muito sobre essa marca e sobre modelos muito específicos, que é giro. Também já entrevistei pessoas que não são especializadas em nada, mas que gostam de relógios e que têm uma ligação emocional relativamente forte e interessante, que possam partilhar algumas histórias giras e com que as pessoas se identifiquem porventura. Bem, já temos um fórum que deu origem a um podcast. Só falta mesmo a hora certa a ser gravada em vídeo, não é, Inês? Sim, mas o Lourenço é designer gráfico e, por enquanto, a hora certa ainda é um hobby. A razão também que eu segui para um podcast é porque eu sabia que eu tinha alguma dificuldade em fazer outra coisa que fosse um bocado mais complicada. Por uma variedade de razões, nomeadamente a questão de tempo, mas também por uma questão técnica. Ou seja, o vídeo, por exemplo, tenho conhecimentos básicos, mas não é uma coisa que eu domino. E, além disso, é uma coisa que envolve um investimento, tanto de equipamento como de tempo, muito superior. Costuma dizer-se que tempo é dinheiro. E o Lourenço prefere investir em relógios. Já sabia que, à partida, para isto poder funcionar, eu tinha que facilitar o trabalho. Então, após alguma pesquisa e também não sabendo se isto ia pegar, não queria fazer um investimento muito grande em material, né? Mas eu faço, e como a própria natureza dos meus convidados e do processo todo, eu tenho que ser móvel, ou seja, eu gravo. Eu decidi que, em vez de investir num gravador manual portátil, comprei uns microfones, gravo no telefone, tenho um bloquinho onde eu tiro notas e apontamentos sobre o que é que eu gostava de falar ou de perguntar, ou para não me esquecer. E é muito freestyle, eu encontro-me com a pessoa onde for possível, quando for possível. O microfone de lapela e o telemóvel servem, por enquanto. E também já vimos que falar de relógios não é para todos. Mas a verdade é que a hora certa está a crescer e ganhar mais ouvintes, através de algumas plataformas online e não só. A minha divulgação é feita principalmente no Instagram e também no fórum, e depois agora, felizmente, uma das poucas revistas desta temática nacional também criou uma espécie de parceria de divulgação com a Hora Certa, que é o Espiral do Tempo, e também divulga lá no seu site sempre que há um lançamento do episódio. Portanto, com isso tudo, essas 3 vertentes, noto que tem estado a crescer mais. Eu vejo pelas visualizações de cada episódio, os iniciais têm um número de visualizações menor, os mais recentes estão cada vez a ter mais visualizações mais rápido.
Mas apesar de os ouvintes estarem a crescer, as expectativas para a hora certa não são altas. Os objetivos realistas são tentar continuar a fazer mais episódios. Eu não tenho tempo definido para o projeto, na realidade é até onde eu conseguir ir. Eu já estou super contente de ter conseguido lançado o primeiro episódio. Para mim já foi um grande sucesso pessoal. Quero ter mais reconhecimento do podcast e deste projeto todo. Quero conseguir chegar a mais pessoas, obviamente, porque eu sei que há muita gente que tem interesse em relógios em Portugal, porventura um bocadinho mais, e portanto acho que isto podia ser um veio de comunicação interessante também para essas pessoas. Agora voltamos ao início e atrasamos a hora. Quando o Lourenço chegou à porta da ESC e o recebemos, tivemos uma surpresa. Admitimos que quando escolhemos a hora certa para esta reportagem, pensávamos que iríamos entrevistar uma pessoa mais velha. O Lourenço, locutor da Hora Certa, tem só 34 anos. É designer gráfico e não faltou o relógio. Trouxe um relógio que o pai lhe deu aos 14 anos. Estamos no bairro Alto, em Lisboa. Calçada do Tijolo, número 23. É aqui. Alô! Então, incrível, pá! Vocês têm um espaço excelente aqui. Bem-vindo. Estás no bairro dos jornais. Sim. Agora já com menos jornais. Aliás, agora com nenhum. Não, tirando o Observador. E a bola, claro, na Travessa da Queimada. O Pedro está a caminho, está atrasado. Sem stress. Então, vou-te mostrar isto. Bora! Ia-me sentar? Então, isto é... Nós trabalhamos aqui nesta mesa e naquela ilha de edição, mas pá, estamos sozinhos há 2 meses. O Fumaça partilha o espaço com o Divergente, uma publicação de multimédia de jornalismo de investigação, com tempo para pensar, aprofundar e contextualizar, dizem. Mas voltemos ao Fumaça. Aqui é onde nós gravamos todas as entrevistas. Sim. E gravamos as narrações todas, etc. Foi tudo isto foi feito pelo João. Este sítio todo era onde o estufador da Assembleia da República trabalhava. Sério? Foi ele que fez todas as cadeiras da Assembleia. Ele morreu acho que há 2 décadas, não tenho bem a certeza. E deixou isto abandonado, os filhos nunca fizeram nada com isto. A sala não é extraordinariamente grande. Ao fundo, estantes com livros, esponja pelas paredes, um baú, uma mesa, 2 microfones e câmaras para gravarem vídeos e entrevistas. Faz-se rádio aqui. Aqui é a ilha de edição. Entretanto, deixa-me apresentar. Este é o Ricardo Ribeiro. Aqui é o sítio onde nós trabalhamos, na realidade. Agora temos mais espaço. Mas é muito fixe pelo facto de vocês verem a rua e estar sempre malta a passar. E porque não tem carros. E não tem carros. E aqui é o nosso calendário. E olha quem acabou de chegar. Alô! Vocês já se conheceram? Sim. Este é o Pedro Santos. Tudo bem? Camarada, estás bem? Então, isto é o que nós usamos. Chama-se Omni Studio e nós alojamos tudo aqui. Ok. Nós alojávamos no SoundCloud e tinha um grande problema que era isso que está a dizer. As estatísticas são muito más no SoundCloud. Em quase todos os casos eles dão-te mais do que aquilo que tu realmente tiveste. Depois eles contam tudo, seja 1 segundo ou seja 20 segundos. O que é interessante deste... Tens um café, Rui? Pausa para café. Já continuamos com a história e percebemos afinal quem são o Ricardo e o Pedro e rebobinamos na história do Fumaça. She closes the lid and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. Esta é a história de um podcast feito por miúdos numa escola. Foi na altura em que os cães andavam a atacar os alunos, né? E ele assistiu a umas miúdas a RTP fugirem. Esta é a história de um podcast feito por adultos na RTP. Passam por este botãozinho, desce para subir ao estúdio 20. Esta é a história de um podcast contra os limites musicais e que lida mal com limites de tempo. Ainda que muitas vezes, como nós éramos num programa da noite, nos esticássemos até basicamente os seguranças da escola nos correrem do estúdio. Esta é a história de um podcast cancelado todos os anos, mas que vai na 9ª temporada. Fomos 16 emissões, a coisa parou e foi anunciada. Quem sabe um dia, se calhar, eu gostei disto, queria voltar, mas obrigado por tudo, foi um gosto. Esta é a história do Rádio Difusão. Eu sou o Nuno Viegas. Eu sou a Joana Faustino. Vamos começar pelo fim. Dia 22 de outubro de 2018. Passa pouco das 10 da manhã.
Dois locutores de rádio estão no hall de entrada da Escola Superior de Comunicação Social, a ESCS, à espera de um convidado. É Carlão, membro lendário dos da Weasel, agora a fazer carreira a solo. Vai fazer companhia a Fábio Vieira Fernandes e a Catarina Nunes no episódio do Radiodifusão, um programa dedicado à partilha de músicas sem preconceitos. Se já na RTP que estou habituado, ando sempre às aranhas, aqui vamos arriscar tudo. Espera, isso também é o início, mais ou menos. Estamos em maio de 2012, segunda temporada do Radiodifusão, a dupla de locutores era diferente, no lugar da Catarina Nunes andava a Rita Miranda, o genérico também mudou. We are representatives of a long line of people and we cut them around everywhere. Mas estava lá na mesma, Fábio Vieira Fernandes, num dos estúdios de rádio da ESCS, à espera de Carlão. Mais para a frente do programa estaremos à conversa, como anunciámos no Facebook e no programa da semana passada, com Pac-Man, Carlão, Algodão, ao projeto atual dele, o pessoal projeto atual dele. Vamos admitir já que isto calhou bem. E dar o devido contexto. O Radiodifusão começou no fim de 2010 na ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social. É de onde nós somos. Olá! Depois foi independente. Andou a ser feito em casa, passou pela Antena 3 Rock e hoje em dia é gravado nos estúdios da RTP, mas não faz parte da programação do grupo. Por acaso, o Radiodifusão veio à ESCS FM gravar um único episódio para a 9ª temporada. Foi parte das celebrações dos 8 anos da rádio da escola. Ao mesmo tempo, nós andávamos a cobrir os bastidores do Radiodifusão. Aliás, seguimos uma emissão inteira, até aparecemos a meio. E estás pronto para ir a cêntimos ou não, Fábio? Eu estou, mas eu agora ia... Diz lá o que é que tu queres. Não, ia chamar aqui a nós, não sei se querem chegar à frente. Temos connosco Nuno Viegas e Joana Faustino. Depois descobrimos que o Carlão vinha como convidado ao episódio especial e pensámos, que bonita ligação entre o passado e a atualidade que vai servir gloriosamente o nosso arco narrativo. Melhor ainda, descobrimos que o Carlão ia gravar um acústico de fusão. É a rubrica do Radiodifusão em que um artista convidado toca uma série de músicas especificamente para o programa. Esteja com quem estiver, eu penso no que a gente tem. A primeira sessão acústica de fusão é logo na terceira emissão do Radiodifusão. Foi uma colega de turma minha e do Diogo, a Marta Garcia, com a sua guitarra e tocou live. E daí o nome acústico de fusão, que é uma estupidez hoje em dia de nome, mas ficou. Portanto, está explicado, não somos génios do agendamento, só tivemos muita sorte e ainda não é a altura de música. Mas com isto, já demos a aula de história quase toda. Quase. Nomes essenciais, para não ofendermos ninguém. Comecei eu e o Diogo na primeira temporada, na segunda temporada já era eu e a Mimi. A quinta temporada a Catarina juntou-se a nós. Mais de meio da sexta, a Mimi abandonou-nos. Na oitava conseguimos convencê-la a juntar-se a nós, ela fez a oitava connosco. E agora na nona estou eu e a Catarina. Sendo que a juntar a isto, pessoas sempre estiveram muito próximas e está lá também o João Carvalho e Inês Marques, que fazem a parte de vídeo do Radiodifusão. Agora sim vamos às coisas interessantes, porque o Radiodifusão é mais do que um trabalho. Aliás, não é um trabalho. Pode ser que isto um dia dê para a gente ganhar dinheiro com isto. Não dá, ainda hoje não dá. Só perco, mas cá estamos. E quando se está a perder, e digo perder com muitas aspas, tempo e dinheiro durante quase 300 episódios, seja do que for, é preciso uma motivação transcendente. E era isso que queríamos encontrar. O que é que o projeto tinha de tão único que conseguia levar várias pessoas a dar centenas de horas de graça desde os tempos de escola até ao mundo profissional? O Radiodifusão é baseado num formato de rádio típico, um programa de música, uma conversa pelo meio. E foi aqui que nós ficamos confusos. Porque é verdade, o formato é completamente normal. Passar música é a base da animação em rádio. Mas depois percebemos, por duas razões. Primeiro, porque para quem não faz animação em rádio, fazer o Radiodifusão não é só fazer mais um programa. É fazer o programa. É a porta para experimentar um mundo que pode parecer fora de alcance. É muito difícil tu chegares ao microfone, conseguires efetivamente ter um programa que vá para o ar numa rádio nacional. Fala Catarina Nunes. Eu sinto que é a minha oportunidade de fazer rádio, porque de outra maneira, não estou a dizer que era impossível, mas é muito mais difícil porque nós sabemos que é um mercado muito fechado. Depois, porque o Radiodifusão é mais do que um formato, é uma forma de ver a música e é uma forma de estar em rádio. E também o nome Radiodifusão, para partilharmos o que quiséssemos, e na altura até escrevemos um manifesto que está no nosso site. Fábio Vieira Fernandes? Diz muito isso, é tentarmos não ter muitos preconceitos e se a música for boa, portuguesa ou não, recente, antiga, qualquer género musical, partilhá-la.
é um espaço único porque foi criado para ser único. E ao longo dos anos mudam as vozes, dá-se uns toques ao estilo, mas o importante é o espírito. É uma vontade constante de continuar e de resolver e de não falhar uma semana, mesmo quando ninguém te pode castigar por falhar um episódio. Desde a XFM, quando foi gravado em casa, quando foi aqui, mas na Antena 3 Rock, agora que é aqui por nossa conta, isso não mudou nada. Vi sempre isto como o meu bebê. E continua. Quando estivemos em estúdio, a energia era muito óbvia. Aquelas pessoas estão ali porque gostam de música e de partilha e de rádio. E criaram uma plataforma e uma comunidade e um círculo de amigos que deixa que tudo isso aconteça por uma mistura de casmurrice, alegria infantil e desenrasque constante. Por exemplo, o Acústico de Fusão é captado por uma equipa profissional em áudio e em vídeo. Botas aqui. Fazes bateria. Ok. Certo. E tu podes fazer o mais geral. Tá? Quer dizer que passamos de 2 pessoas a falar num estúdio para técnicos de som, 4 câmaras diferentes, cabos por todo o lado e uma banda inteira a coordenar-se para tocar músicas que às vezes ainda nem sabem de cor. E no meio disto, entre takes falhados, andavam os 2 pivôs, Fábio Vieira Fernandes e a Catarina Nunes, a distribuir bolachas de manteiga que trouxeram sabe-se lá de onde. Alguém quer bolacha? Há momentos quase surreais, como o caso do tapete. É alguma alcatifa, mais pequena que seja, uma carpete, um tapete de entrada. O tapete de entrada não dá muito jeito. O que é que será? Já com a banda toda pronta, perceberam que a bateria ia escorregar pelo chão do estúdio enquanto tocavam. Eu distraí-me a conversar e quando dei pelo Fábio, ele estava a entrar com um tapete cinzento enorme vindo das profundezas dos armazéns da RTP. Ficou bem mais baixo. Ficava enrolado ali ao fundo. Enfiaram aquilo por baixo dos cabos todos, de alguma maneira, e ficou resolvido. Antes das bolachas acabarem, já o Carlão estava a entrar na última música. E é esta a mistura de carolice e vontade de fazer que aguenta 9 temporadas de radiodifusão. O À Vontade cria momentos únicos, como ter hip-hop a ser tocado em estúdio e, para nós, a equipa, a música quase não tinha som. Putos querem tudo aqui e agora não podem esperar um segundo porque o mundo não demora. Eu saio e pulo como nunca na espelunca sonora que é a minha casa, fora de hora. Não há prazo, validade, é verdade, se chover os chapinhos não saem do caminho, boy. Eu sou vinho, eu sou pinho, eu sozinho, envelheço, amadureço e se trabalho não definho. Mas na emissão sai uma versão completa e ao vivo. Se eu estou comprometido, não vou ser comprometido para ficar comprometido no castigo. Eu espero o que quero, pondero do 0 a 0. Supero o austero, sincero naquilo que gero. Na cidade da palavra eu impero, tipo merda e fogo e fica a ver enquanto canto um lero. A minha carne e o teu sangue do alimento. Entretenimento. Não é a magia da rádio, é honesto demais para ser magia. Isto também quer dizer que há coisas que falham. Este ano o Radiodifusão voltou a ser feito live on tape. Significa que gravam tudo seguido de uma só vez. Portanto, há más transições, músicas lançadas sem contexto ou piadas que correm mal. Enquanto falava, eu mexi aqui e os meus fones malucos começaram a tocar Kylie Minogue. E eu percebi-me, ok, é só na pré-escuta, está tudo bem. Eu tinha o computador bloqueado, desbloqueei, percebi que não conseguia ver onde é que estava a vir, simplesmente tirei o fone, continuei. Entretanto, o CD da trilha acabou. Eu ainda não aprendi a carregar no repeat. E depois, de repente, diz-me, vamos ouvir. Isto ainda estava a carregar a música. E eu carreguei em play sem saber o que é que ia acontecer. Mas no fundo não interessa. Porque quem ouve o Radiodifusão, ouve para ter algo orgânico e honesto. Por isso, ou porque tem mesmo um excelente genérico? Pois é, nós temos um genérico original, que é muito lindinho. Há 2 anos isto começava assim. Bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Sou o Ricardo Ribeiro, estou muito bem acompanhado pelo Tomás Pereira. Boa noite. Hoje temos como convidado o Rui Tavares, historiador, tradutor, escritor, ex-deputado ao Parlamento Europeu como independente, fundador do LIVRE, dinamizador da candidatura do Tempo de Avançar e promotor do DiEM25. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Lembras-te quando falaste com o Rui Tavares antes da primeira entrevista? O que é que lhe disseste para convencer? Aí agora vamos ver numa de... O que é que eu lhe disse? Tinhas um projeto novo? O que é que eu lhe disse? Eu acho que aquilo que disse foi que nós íamos começar uma coisa parecida com o Democracy Now! Da Amy Goodman, que ele conhecia bem. Ele conhecia, ou melhor, eu até lembro-me da conversa. Eu disse-lhe que nós queríamos fazer uma coisa parecida com o Democracy Now!, aprofundada,
Não sei se era sobre a atualidade ou não, mas era uma coisa aprofundada que falasse com as pessoas que tu usualmente não vês a dar opinião nos mídias adicionais. E é em parte a definição daquilo a que chamaram É Apenas Fumaça. O podcast que virou Fumaça, um novo órgão de comunicação social. Definem-se como um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente. Estávamos a falar sobre a primeira entrevista de Ricardo, um dos fundadores do Fumaça, que nunca tinha entrevistado alguém até aquele mês de junho de 2016. Ele aceitou ter uma conversa antes, fomos beber um café e falar sobre o que é que poderia ser esta entrevista. Em que falámos sobre... falámos sobre o projeto europeu, sobre o que é que era isto, o que é que era o início disto. E isto ajudou-nos depois a preparar a entrevista. E acho que foi isso. Ficaste satisfeito com o resultado final dessa primeira entrevista? Era aquilo que tinhas imaginado quando lançaste o projeto? Hoje ou na altura? Na altura ou agora? Hoje não. Hoje não. Hoje ainda tem mais graça. Hoje ficava um bocado envergonhado a ouvir a entrevista outra vez. Na altura, sim. Na altura, o Fumaça começou com... Vamos fazer umas conversas com pessoas... Nunca pensámos que isto ia ser um órgão de comunicação social no futuro. Foi de género... Vamos fazer umas conversas com pessoas ou que não têm espaço e que deviam ter, ou que até têm, no caso do Rui Tavares tem, obviamente, mas uma entrevista diferente, com tempo, aprofundada, que não são os espaços que ele costuma ter de opinião no público, ou que não são as entrevistas que ele costuma ter. E aí sim, isso foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, e a primeira que o Tomás também fez na vida dele. Nunca tínhamos feito, não fazíamos sequer ideia o que era aquilo. E acho que o que foi interessante dali foi que já se percebia mais ou menos o que é que nós queríamos fazer. Não, obviamente muito pior do que hoje fazemos, mas já se percebia que nós queríamos estar preparados de uma maneira diferente do que outras entrevistas que usualmente se ouvem. Não? O podcast acabou por ser uma escolha natural. Muito mais fácil do que nós gravarmos, transcrevermos, editarmos, publicarmos online ou em papel ou o que fosse. Achámos que era do género, gravamos e colocamos aquilo online. Aliás, na altura fizemos uma decisão que hoje continuamos com ela e por outra razão, mas na altura dissemos, isto não vai ter corte nenhum, do início até ao fim está feito, vai para o ar. Não foi exatamente pela razão que hoje nós fazemos isso. Hoje fazemos isso porque achamos... Foi porque ele disse. Foi porque era muito mais fácil. Hoje em dia fazemos porque achamos que é muito mais interessante ter a informação integral e as pessoas ouvirem tudo. Pelo menos nas entrevistas. Na altura foi mesmo, é muito mais fácil, grava-se, está feito, está online. Acredite-se mais ou menos nisto, há amores que começam a passear o cão. A segunda razão foi porque nós achámos... Eu já ouvi muitos podcasts. E a Maria também. O Tomás nem tanto na altura, mas eu e a Maria ouvimos muitos podcasts. Eu passava muitas horas a ouvir podcasts a passear o meu cão. E achava-se... E sempre achei que a voz tinha qualquer coisa de diferente. Do vídeo até. Mas do texto também, claramente. Há muitas coisas que a voz dizem que tu não consegues ler no texto e não consegues transcrever. Os silêncios, as hesitações, os enganos, os sorrisos, tu fazes uma pergunta e a pessoa ter que esperar 2 ou 3 segundos até responder, as interrupções, etc. E quando se ouve alguém a falar, há ali uma barreira empática que cai e que faz com que tu consigas perceber muito melhor a razão pela qual aquela pessoa acredita naquilo que acredita. Eu estava no GEOTA, no projeto Rios Livres. Pedro Santos, lembram-se da voz? E há alguém, eu estava a fazer comunicação, e há alguém que quer entrevistar o projeto Rios Livres. E eu fui ver o que era a Fumaça. E foi assim. Eu não fazia a menor ideia do que era Fumaça, ou é apenas Fumaça, antes de receber o vosso e-mail. Nosso. Olha a bipolaridade da coisa. E foi isso. E foi a primeira vez que ouvi. E hoje temos como convidados Ana Brazão, ativista, coordenadora do projeto. Vamos recuar ao dia em que o Pedro foi entrevistado pela equipa do Fumaça. E Pedro Santos, ativista e responsável pela comunicação do projeto Rios Livres. Bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Olá. Para já foi interessante porque nós nos preparámos imenso. Isso foi uma coisa, nós ouvimos e eu pensei, não, isto... Vamos ter que nós preparámos e tínhamos um guião, tínhamos 5 folhas. Nós levámos folhas com... foi o trabalho de casa, foi com... O que é que eles perguntarão? Respostas. E tivemos também um café antes. Nós tomámos um café. No Rui Tavares. Nós fizemos isso com muita gente. Uma prática comum. Uhum. Não é com toda a gente, porque há muita gente que é de género. Se a pessoa já escreveu 5 livros, nós vamos também já ler o que é que a pessoa acha, se dá entrevistas. Pedro Santos só se juntou à equipa mais tarde. Ricardo era um dos fundadores. E no final da entrevista, eu acho que te mandei uma mensagem a ti, Ricardo. Uhum.
a dizer, olha, quero fazer parte disso. Não foi logo, mas foi tipo 2 ou 3 meses. Foi 2 ou 3 meses? Eu acho que foi. Se calhar foi. Eu acho que foi. Já andei a maturar a ideia. Hoje, o Fumaça é um projeto de 9 pessoas. E é uma altura em que vocês saem do estúdio e vão para a rua também. Porquê? Pois nós começámos só com entrevistas. E depois começámos a perceber que havia muitas manifestações, onde nós íamos a manifestações. Aliás, desde o início, que uma coisa importante para nós percebemos com quem é que nós queríamos ir falar. E obviamente que era na bolha aqui de Lisboa, porque nós vivíamos todos em Lisboa. Por exemplo, lembro de entrevistarmos o LBC uma vez, porque estávamos no lançamento, ou numa discussão sobre o lançamento do livro da Joana Gurjão Henriques. Do primeiro livro, em que ela estava no palco a ser, acho eu, entrevistada por alguém, e há uma pessoa da plateia que depois faz uma intervenção, como muitas outras fizeram, e era o LBC, que ia falar sobre Kant e sobre filósofos, etc., sobre o racismo do Kant. E eu pensei, nós vamos ter que entrevistar esta pessoa. Bateu 5 da manhã e arrombaram a porta. No início e no fim da freguesia, bofias faziam ronda, apanhando traficantes no meio do sono, alertando vizinhos que só querem o mal dos outros. As manifestações vieram também nisso, que foi, nós fomos começando a ver manifestações e a ver estes eventos. E vimos uma coisa muito interessante, que ainda hoje vemos, que é, em quase todas as manifestações, os mídias chegam no fim ou no final, estão 5 minutos ou 10, falam com quem é mais interessante, vão falar com a Isabel Moreira se for sobre feminismo, ou com a Mariana Mortágua se lá tiver, que são as pessoas que já são conhecidas, e depois vão-se embora. E nós achamos... É uma coisa absolutamente indecente, isso, pá. É absolutamente indecente. Desculpa. Mas é. Não, acho incrível. Porque mesmo que eventualmente a Mortágua até pode estar associada à organização ou a Isabel Moreira, não sei o quê. Pá, mas há dezenas de ativistas ali que andaram a pintar os cartazes, a fazer a comunicação, que lançaram a convocatória, que escreveram o texto. Pá, e todo o trabalho de discussão, de conversas, de mobilização que dezenas daquelas mulheres ou homens ou o que quer que seja tiveram a fazer. E uma peça de uma manifestação resume-se a 1 minuto, com 20 segundos de Mariana Mortágua e Isabel Moreira. E nós, que já lá estávamos, porque já íamos às manifestações para perceber o que é que aquelas pessoas diziam, pensávamos, porquê é que nós não acompanhamos a manifestação toda? Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça. Estamos na Rua do Século, sede do Ministério do Ambiente, onde há cerca de 15 minutos 6 ativistas que se manifestam contra a autorização dada ao furo de prospecção de petróleo. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Há entrevistas hoje em que não é a opinião do entrevistado que mais interessa? É o que é mais. Eu vejo, às vezes, aquelas entrevistas e lembro perfeitamente todas as opiniões do jornalista. Não tenho grande ideia de dizer todas as opiniões dos entrevistados. Não mudaste de podcast. Este é o genérico do Perguntar Não Ofende e eu sou o Duarte Ferreira. Eu sou a Daniela Ferreira e não há melhor introdução a fazer que não esta, que passa no início de todos os episódios. As pessoas, incluindo o entrevistado, que ouve aquela introdução antes da entrevista, ela é feita antes da entrevista, ele ouve, eu leio-a, depois às vezes é gravada à parte, mas leio-a sempre, o entrevistado antes de começar a entrevista, as cartas estão em cima da mesa. Nunca teve a liberdade afetada, mas quis explorar um novo formato. É jornalista há cerca de 30 anos e é preciso ir-se reinventando com o passar do tempo. Mas que isto não seja mal interpretado. Não me move seguramente uma coisa a fazer isto. Nada, nenhuma cruzada para mostrar que os órgãos de comunicação social são dispensáveis, pelo contrário, acho que eles são fundamentais. Está esclarecido, não foi por crítica aos órgãos de comunicação social que começou o Perguntar Não Ofende. E como é que começou mesmo? Isto surgiu assim. O João Martins, que está aqui no estúdio, desafiou-me para fazer um podcast de opinião. E ele disse que não queria dar mais opinião, porque também já não tenho mais opiniões para dar. E apetecia-me fazer com que as minhas opiniões tivessem contacto com os outros. E, portanto, assim nasceu a ideia de que fosse o podcast não é bem um podcast de entrevistas. É alguns entre a entrevista e o debate, a entrevista e a conversa. Ou seja, é uma entrevista, mas eu dou a minha opinião no meio da entrevista. O grande objetivo do meu podcast, se tem algum interesse pedagógico, se quiser, é que as pessoas que gostam de política gostem de política. Ou seja, que as pessoas que têm interesse por política consigam encontrar ali as razões porque
se interessam por política. Teve convites para integrar o podcast em páginas de comunicação social, mas não era esse o objetivo que tinha. De querer experimentar fazer isto fora e também testar um pouco qual é a relação que as pessoas que eu vou entrevistar têm com o facto de ser uma entrevista que não está ligada a nenhum. Sentiu diferenças por ser um projeto independente nos entrevistados? Para melhores. Não tive nenhuma recusa. As pessoas acham interessante experimentar sobretudo políticos, mas não só, acham interessante experimentar um modelo diferente, uma coisa diferente, e isso é um incentivo para fazerem. Diferentes meios de informação significam diferentes meios de apoio. E, por exemplo, ter patronos, ter pessoas que dão dinheiro, que não dariam, obviamente, se estivesse num órgão de comunicação social. A vinculação de pessoas darem pouco dinheiro. É isto ou outras coisas. Para mim, isto é o que pode salvar a democracia. É o que pode salvar a democracia. E, portanto, eu estou a tentar contribuir, na medida do possível, a recriar o hábito, não obrigatório, as pessoas podem ouvir não dando dinheiro, mas a recriar o hábito, que para mim é fundamental para o futuro. Eu não acredito na informação gratuita. Acho que ela será a morte da independência do jornalismo, a morte, não só do jornalismo, das coisas do cinema, as pessoas habituaram-se à gratuitidade, não percebendo que a pagarão, bem cara. E já estão a pagar, aliás. Poupas em euros, recebes em bolsonaros. Portanto, Os patronos que Daniel Oliveira refere são pessoas que escolhem apoiar projetos em que acreditam. Este financiamento coletivo é feito através da plataforma Patreon. Todos os meses, os ouvintes contribuem com o próprio dinheiro para manter os projetos vivos. Porque eu quero que, pelo menos, a produção seja a minha parte não, mas o resto da produção seja autossustentada, e isso será. Bem, posso mesmo dizer, já é autossustentável. É só porque eu trabalho noutros sítios que me posso dar ao luxo de gastar bastantes horas com isto à borla. É porque acredito muito neste projeto e quero que ele avance. Não é seguramente pelo dinheiro que isto não me dá a mim. É porque eu não tenho grandes ilusões sobre a sustentabilidade financeira futura. Apesar do fator principal não ser o dinheiro, há preocupações que não desaparecem. Eu ligo às audiências, mesmo. Está aqui o João Martins que não me deixa mentir. Eu pergunto, tem um peso diferente no sentido em que, se não tenho uma pressão que dizer, tens que fazer aí umas cedências, porque senão ninguém te ouve. Se eu não tenho, ou seja, portanto, eu defino a minha própria fronteira, faço ali um arranjo a tentar contribuir para uma área, um pensamento político que eu tenho, que é, claro, faço cedências. Portanto, uma pessoa cede para chegar às pessoas, para conseguir o que quer quando chega às pessoas. Quem não faz cedências fica a falar para si próprio. Essas pessoas a que chega, por serem em formato de podcast, são mais jovens. Não acho que os jovens estejam intelectualmente menos apetrechados para acompanhar, e, portanto, as políticas são... É curioso que eu faça um programa que é muito mais ouvido por jovens do que qualquer outra coisa que eu faça, por causa do meio, e, no entanto, na política é seguramente o programa de entrevistas mais denso que existe. Há muitos anos que Daniel Oliveira é uma cara conhecida nos formatos tradicionais. Ao mudar de formato, o público também mudou. Agora fizemos o ao vivo no São Luís com o Francisco Louçã, e a plateia, acho que tinha praticamente toda menos de 30 anos. Isso foi uma descoberta posterior, devo dizer. Eu descobri que, de repente, quem ouvia o podcast eram jovens. Até fizemos um site para eu poder explicar às pessoas da minha idade e mais velhas, e dizer, mas eu ouço isso onde? Eu disse, vais ali a um sitezinho, dou-lhes a morada, e eles conseguem descobrir, porque não sabiam como é que uma pessoa, onde é que se ouvia podcasts, onde é que isso se ouve. Esta foi a primeira sessão ao vivo do Perguntar Não Ofende, que tem edições mensais marcadas até julho. Algures entre a entrevista e o debate, o podcast dá a liberdade necessária para que o formato possa ser alterado no futuro. Com o mesmo nome, com a mesma marca, entre aspas. Ou seja, posso vir a fazer debates a 2, a 3, posso vir a fazer entrevistas de vida em vez de fazer entrevistas políticas, ou seja, Esta é uma das vantagens de ser independente. Tenta fazer coisas que acha que são boas. E se o que fizer não for bom, a responsabilidade é completamente dele. Olhando para o futuro dos podcasts, do que é que está à espera? Seguramente as empresas, quando descobrirem os podcasts, perceberão, não tem mal nenhum, perceberão que é por aqui que vai, procurarão o lucro, o Correio da Manhã fará podcasts, e nos podcasts deixaremos de falar propriamente de coisas diferenciadas, e 99% será lixo. É um ciclo. Mas sempre foi assim, não é?
No início, os formatos são aproveitados da melhor forma e o conteúdo é mais seletivo, tem mais valor. Há um projeto jornalístico anterior ao meu, que aliás eu acho que abriu mais caminho do que o meu, que foi o Fumaça, que abriu mais caminho do que o meu. Foram eles que andaram ali a dar marretadas e não são pessoas conhecidas, e a entrevistar pessoas e a fazer... Ou seja, eles é que são eles é que foram à frente. Como acontece com as outras formas de comunicação, vai acabar por cair em decadência. Foi assim com a internet. A facilidade de acesso levou a uma explosão na quantidade de conteúdo disponível. Tornou-se muito mais simples dar início às fake news. A visão pessimista de Daniel Oliveira. Eu sou um pessimista antropológico, portanto não há nada a fazer. Eu acho sempre que as coisas vão correr pior do que depois corre. Contrasta com o otimismo do produtor, João Martins. Este equilíbrio leva ao estímulo da discussão inteligente e que dá frutos. Opõe-se à discussão por discutir, entre extremos, sem ter em vista um passo em frente. E é isso mesmo que este podcast faz. Afinal de contas, perguntar não ofende. Escrevi ao Público Online a 16 de abril deste ano. É apenas Fumaça ganha bolsa de 80.000 euros de apoio a jornalismo independente. O projeto de média foi fundado em 2016 para debater temas de política e questões sociais. Já lançou 120 episódios e edita um podcast que supera as 250.000 audições. A bolsa essa foi atribuída pela Open Society Foundation, uma rede mundial de mais de 20 fundações que financia projetos e organizações que promovam a justiça, a educação, a saúde pública ou o jornalismo independente. Nós, quando recebemos a bolsa, eu estava a fazer assessoria de imprensa, isso é compatível com fazer jornalismo. O Ricardo estava no trabalho a fazer vendas, não é? E, portanto, também há uma altura em que um projeto que nós já chamávamos de jornalismo porque acreditávamos todos, acho eu, numa frase ou numa ideia que é jornalista quem faz jornalismo, mas aquilo tornou-se muito óbvio, que é, temos o dinheiro, vamos fazer jornalismo, ou já fazemos jornalismo, mas vamos passar a fazê-lo com esta ideia de criar uma comunicação social, pedir as carteiras e fazer tudo by the book, e portanto, a partir desse momento era inevitável, não é? Era inevitável para nós não dar esse passo, sobretudo porque a ideia de transparência para nós é muito importante. As pessoas sabem onde é que vem o nosso dinheiro, conseguem ver quem é que nos ajuda, conseguem saber como é que gastamos o dinheiro. Eu não conheço, e isso por acaso foi uma discussão interessante, as pessoas sabem quanto é que eu ganho por mês. Basta irem ao site do Fumaça. Não conheço muitos sítios onde isso aconteça. E dentro dessa ideia de transparência tornou-se óbvio para todos nós que não podia haver aqui pontas soltas. Portanto, tínhamos que nos despedir, também porque o queríamos fazer, não é? E tínhamos que passar a dedicar o nosso tempo a isto, de forma exclusiva. No meu caso e no Ricardo conseguimos fazer isso, e no caso do Bernardo e do Fred a tempo parcial, mas era isso. Tem que ser claro para toda a gente que se nós dizemos que somos jornalistas e temos uma carteira profissional e um estatuto e a ERC nos reconhece como órgão de comunicação social, é isso que nós fazemos, e isso não pode ser compatível com atividades paralelas, desconfianças, de ligações a partidos, movimentos ou o que quer que seja. Continuamos a ter um problema, que é temos jornalistas dentro da nossa redação, dentro do nosso projeto, que não têm carteira porque a ERC ou porque a Comissão da Carteira não os considera jornalistas, porque eles não fazem disto a sua profissão permanente, remunerada e principal. Só que essas pessoas são jornalistas. Por exemplo, a Maria, que escreveu comigo toda a série da Palestina, provavelmente não conseguiria voltar neste momento lá, pelo menos por Tel Aviv, porque a Comissão da Carteira acha que nas suas regras a lei acha, diz que a Maria não é jornalista, quando é. E eu acho que isso é uma desresponsabilização brutal por parte dos meios legais e de organizações públicas que deveriam garantir a segurança dos jornalistas que estão em Portugal e não garantem. Hoje, do portfólio do Fumaça, contam-se programas gravados na rua, como este que acabámos de ouvir. Em parceria com o Hemiciclo, foi também lançado o podcast Passos Perdidos, que escrutina a atividade parlamentar. Há também artigos em texto no site fumaca.pt e uma série documental, Palestina, Histórias de um País Ocupado. Eu gostava que as pessoas olhassem para nós e dissessem: não sei o que é que eles vão tratar, mas sei que eles vão tratar isto com a profundidade que é necessária a este tema. E eu gostava que as pessoas vissem isso dessa maneira. Também acho que nós, às vezes, trazemos
e damos voz a pessoas que os outros meios não estão a dar. E isso aí acho que fazemos. Não sei porquê. Ou melhor, sei porquê. Acho que digo eu, que não sei, eu nunca trabalhei numa redação que não o Fumaça. Mas acredito que dê muito mais likes e views e listens contratar o Ricardo Araújo Pereira e o João Miguel Tavares e o Pedro Mexia para fazer um programa do que ir buscar o LBC para ir falar sobre isto quando o caso de Cova da Moura não estava nos jornais. Acho que é muito mais interessante em termos de views e listens ir buscar homens brancos, heterossexuais de classe média alta do que ir buscar as pessoas dos movimentos sociais que ninguém conhece, que nunca lançaram um livro, que nunca tiveram uma entrevista a muita gente. Aliás, há uma dificuldade às vezes grande de fazer entrevistas a pessoas que nunca foram entrevistadas, porque na primeira pergunta querem responder a todas, mas é porque nunca tiveram esse espaço e precisam... Não sei se é porque precisam. Não acho que aquilo que eles dizem é mais válido do que aquilo que diz o Ricardo Araújo Pereira. É só também importante que se ouça para se poder dar representatividade. São vários os estudos internacionais que tentam traçar o perfil do podcaster independente, maioritariamente homem, com educação superior e na casa dos 20, 30 anos. Em Portugal, Luís Bonicho confirmou essa tendência em 2006. O último levantamento que fiz, há cerca de 2 meses, deu conta de mais de 60 formatos independentes ativos, a maioria nas áreas da comédia, desporto e televisão e cinema. Um espaço livre, independente do tempo, do conteúdo e do discurso. Podcast. Fique no ouvido. Este foi um episódio coproduzido pelo Público e pela O Poder Público. Esse fica por aqui. Muito obrigado por estar desse lado. Para mais episódios, é subscrever no iTunes, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Este e outros episódios estão também disponíveis em publico.pt/podcasts. A equipa de hoje foi composta por Daniela Ferreira, Duarte Ferreira, Francisco Cezinando, Inês Martins, Joana Faustino, Nuno Viegas e eu sou o Ruben Martins. Aquele abraço. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt.